Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Nessa introdução a cada semana mais humilhante, eu sou o Guilherme Calil de Belo Horizonte. Eu sou o Marcelo Lanza, diretamente de Dubai. De Dubai, que rufem... Eu tô bem falinha na abertura, é isso? Que rufem os tambores, porque havia uma discussão no grupo em que participávamos eu, você e Leonardo Cansado, que inclusive essa semana tem um áudio importante dele aqui no PokerCast, do qual vamos falar mais tarde, sobre beber ou não beber em Dubai, e o Lanza foi mandar uma mensagem avisando que a geladeira dele está cheia de serva. Como o iPhone sabe da gente melhor do que a gente mesmo, o iPhone dele nos mandou a seguinte mensagem: eu estou tranquilo porque minha geladeira está cheia de verba. Então, Lanza, parabéns, né, cara? Quando a gente começa a guardar na geladeira por falta de espaço... É sinal de sucesso na vida. Então eu queria desejar os parabéns para você, Marcelo Lanza, gravando diretamente de Dubai, uma semana antes do carnaval, que certamente você vai dar uma descansada, porque ninguém é de ferro, né, também no carnaval. Que programa que é esse, gente? Eu não consegui nem falar meu nome, eu tomei 17 falinhas ao mesmo tempo. A gente pode acabar o programa aqui agora? A gente já pode, acaba logo. Bota a acaba 2019. Mas tá doido, nós já conseguimos passar da falinha, eu não consegui, mal falei meu nome. Ok, de Belo Horizonte, eu sou o Guilherme Calil. Ok, eu sou o Marcelo. Mas foi erro da Google aqui mesmo, do WhatsApp. Como é que chama aquele negócio? Do corretor? Eu fui falar que tava cheio de serva. Porque é muito difícil achar cerveja aqui, né? É proibido e tal. Aí nós conseguimos um lugar que vende certinho e tal, porque como turista a gente podia trazer pro hotel, mas... E aí o corretor não me ajudou, não. Alguns diriam, você diria que o corretor errou, alguns diriam que o corretor acertou. A gente começa o programa lembrando que o nosso entrevistado é ninguém menos que ele, o Matheus Zinhão, jogador de cash game. Mais uma vez tive o prazer de fazer uma entrevista sobre cash game, inclusive uma entrevista super técnica, falamos muito a respeito da parte técnica mesmo do cash game. Claro que falamos do Grêmio, o clube dele, que é da vida dele, parte importante da vida do Zinhão. Falamos também, cara, você não sabe o que aconteceu nesse PokerCast, Marcelo Lanza? Zinhão falou mal de Ronaldinho Gaúcho. Não, mas aí a entrevista não vai pro ar. Não, exatamente, não. Eu falei com ele que Porque tem poucas coisas no mundo que poderiam fazer uma entrevista não ir pro ar. Provavelmente essa é uma delas, não é não? Pois é. Ou acabou a lei nesse programa? Não tem mais agora, pode fazer o que quiser aqui. Acabou a lei. A lei é a seguinte, cara, o entrevistado, a gente respeita a opinião dele. Então eu gentilmente discordei na hora, vai entrar essa parte do Ronaldinho, vai entrar certamente na segunda parte, mas gentilmente discordei do nosso candidato, mas certamente vocês vão poder ouvir a opinião dele. Falo, eu saí durante uma semana, vira essa zona, tá vendo? Aí não tem jeito. A gente lembra que para ouvir um podcast você baixa o seu agregador de podcasts, o Google Podcast no Android, baixa o podcasts da Apple no iPhone, provavelmente ele já veio de fábrica com o aplicativo instalado. Você pode ouvir também no Spotify, no Deezer, no YouTube, nos podcast players. Nos indique, nos dê 5 estrelas e a gente já começa o programa agradecendo ao nosso querido patrocinador Fichas.net. Vai vender ou comprar crédito, liga lá pro Lucão, o telefone dele tá aí na descrição do programa, você já liga pro Lucas. Fazendo isso, você primeiro trabalha com um cara que é brutalmente correto, certo, que vai fazer o melhor preço com certeza ali do mercado e dá descontos para os ouvintes do PokerCast e, além de tudo, você ainda ajuda o PokerCast quando você avisa para ele como você chegou ao Fichas.net. Exatamente, senhores. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Usando a hashtag SuperPokerCast nas suas redes sociais, fica mais fácil para a gente te achar. E o nosso Instagram é @guicalil e @lanzamaia. E lembrando também que o nosso WhatsApp é 31 97518 9609. Exatamente, a gente passa esse número que é o telefone do PokerCast. Você pode usar ele para entrar no nosso grupão do Telegram, que está cada dia mais legal, cada dia mais gente participando. Agora com a nova
nova estrela no grupo, Leonardo Cansado, advogado das estrelas, que entrou no grupo só para mandar o print do Lanza cheio de verba, mas... Então já posso dar ban nele, então. Já pode dar ban, mas certamente ele vai ficar por lá, porque ele é um viciado em grupos, assim como o Sketch, as outras estrelas que participam dos nossos grupos. E você pode aproveitar também para nos mandar áudios pelo WhatsApp. A gente tem colocado, sempre que os ouvintes mandam áudios com perguntas, com participações, a gente faz questão de colocar aqui os áudios mais interessantes. Então fique à vontade para nos mandar tanto áudio no WhatsApp quanto para entrar no nosso grupão do Telegram. E professor Marcelo Lanza, temos um áudio de ninguém menos que ele, o advogado e contador das estrelas, Leonardo Cansado, sobre a discussão nossa que tivemos aqui alguns programas sobre menores de idade. O Léo tem a visão legal do negócio, então vamos direto para o áudio dele, Leonardo Cansado. É com grande prazer que recebo aqui no PokerCast ele, contador das estrelas e agora advogado do mundo e do PokerCast, do mundo do poker inteiro, Leonardo Cansado, mais uma vez de volta ao PokerCast para esclarecer uma situação que nos surgiu ali de um ouvinte. O ouvinte foi o Gui Lanzoni, que mandou a seguinte pergunta para o Lanza. Lanza, por que se o poker é um esporte, jovens, crianças, adolescentes não podem praticar o esporte? Eu e o Lanza demos as nossas opiniões no programa, que é uma opinião totalmente não embasada de quem fala pelo cotovelo, porque não tem conhecimento jurídico nenhum, apesar de estar no mundo do poker há muito tempo. E uma coisa que muito me honra é ter o senhor Leonardo Cansado como ouvinte do PokerCast, que de fato é ouvinte, ouve todos os programas, comenta ali com a gente programa por programa e falou: ô seus dois idiotas, deixa eu falar com vocês, não pode por isso. Eu falei: velho, você não vai falar isso comigo no áudio não, você vai falar isso pro PokerCast inteiro. Léo, muito bem-vindo de volta ao PokerCast, acho que já não é mais nem a segunda vez, já participou outras vezes, é uma honra te ter como ouvinte e te ter de novo aqui no PokerCast. Tá bom, Gui, beleza, obrigado, mas a honra é sempre minha, na hora que precisar nós estamos aí. O Lanza está viajando, né? Continua viajando, né? Pelo que eu saiba, por enquanto, é isso? Cara, nesse momento ele deve estar entre as Filipinas e Dubai, então a vida de novela não acaba, né, cara? É interminável. Entendi. Então tá bom, é bom que eu posso falar todas as bobagens que ele falou aqui e descer a lenha nele, então, né? Aliás, se tem uma coisa que nesse programa é um esporte de primeira qualidade, é falar mal do Lanza, então é para isso que a gente vem todas as semanas, especialmente quando ele não está presente. Léo, a gente falou, nós demos as nossas opiniões, inclusive informamos que eram opiniões de quem não sabia a questão legal, mas aí você falou com a gente ali, fez o comentário e eu te capturei, falei: você vai falar com o ouvinte do PokerCast, claro, e a gente vai poder responder para o Gui Lanzoni o porquê que o menor de idade não pode, ou teoricamente não pode participar de torneios de pôquer. Vamos lá, eu ouvi o programa e a resposta do Lanza, até como está absolutamente certa no começo dela, pelo mesmo motivo que ele não pode beber, que ele não pode ter arma, essa coisa toda. Mas o motivo o que faltou ali é simplesmente que o motivo é legal. Uhum. Até completar 18 anos, nenhuma pessoa tem capacidade plena. A lei civil no Brasil impõe que aos 18 anos a pessoa adquire a capacidade plena. Ela adquire uma capacidade relativa aos 16 e depois, aos 18, a capacidade é plena. Existem algumas formas de antecipar essa capacidade, mas umas coisas meio até complicadas de acontecer. Casamento nem tanto, mas casamento, formatura e tal, e tem algumas outras formas. Mas não é isso que é importante. Então, assim, a capacidade plena, ele pode exercer todos os atos a partir dos 18. Em tese, um menor acompanhado do pai poderia jogar? Em tese, sim, se você pensar pelo Código Civil. Só que tem um problema. Existe uma outra lei no Brasil que regula toda a situação da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é mais claro ainda do que a questão da discussão da maioridade. A discussão da maioridade poderia até chegar, nós podemos baixar para 16, o pessoal já vota. É uma questão que envolve também essa redução da maioridade. Toda uma discussão filosófica, jurídica e tal, que não vem ao caso. Mas isso aí é uma questão que o Congresso Nacional teria que mudar o Código Civil. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro nesse aspecto. Então, existe a proibição de vender bebida alcoólica para o menor de 18? Sim, porque ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe a proibição de vender arma? Sim, está lá no Estatuto também. Existe a proibição de vender bilhete de aposta, bilhete esportivo, de loteria para ele? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem um artigo que é muito claro que proíbe
que a criança ou adolescente entre em estabelecimento, por exemplo, de bilhar, sinuca ou cogêneres, ou casa de jogos, assim entendida também, as que realizam aposta. Então aí fica muito fácil você trazer essa analogia para um torneio de pôquer, em que pese o torneio de pôquer ser uma questão privada, né, que em tese poderia ali admitir um adolescente entre os 16 e 18 com a presença do pai ou emancipado, eu acho que não cabe. A entidade privada tem que ter o bom senso de não tentar comprar uma briga dessa e botar um menino de 17 anos para jogar, porque o pessoal que cuida dessa área de menor e tal é muito, muito atuante. E se acontecer isso, normalmente os processos são pesados, as multas são pesadas, então acho que bom tom que se aguarde a capacidade plena e que se só a gente joga a partir dos 18 anos. Léo, existe algum impedimento num torneio que não envolve nenhum tipo de aposta? Quer dizer, fazer um torneio free roll, premiando chocolate, premiando caixa de bombom da Garoto, paga nós, Garoto. Existiria algum, na sua visão, existiria algum impedimento? Que aí, no caso, você não teria aposta. Você teria cartas, mas não teria aposta. Já melhora bastante a situação. Eu acho que aí não haveria tanto problema, em que pese, obviamente, tem algum... Entenda o seguinte, você tem promotor, como você tem pessoas mais liberais, você tem pessoas mais conservadoras em qualquer ramo da coisa. Tem promotor que é mais liberal que não vai se importar com isso. Tem promotor que é mais radical nesse tipo de coisa. E pode entender que a questão do baralho ainda não está na hora de uma pessoa que ainda não... Porque a maioridade é aos 18? Porque em tese aos 18 se completa toda a formação moral, íntegra, essa parte toda de capacidade cognitiva da pessoa. É essa a teoria básica. Então ele pode entender que participar de um torneio de carta que envolve baralho, que envolve algum fator de sorte naquele momento, ainda não é o momento adequado em função dessa formação. Então aí você vai ficar na mão de uma análise subjetiva de uma pessoa que pode ter uma interpretação diferente da sua. Léo, eu queria te agradecer por me receber na sua casa, poder me receber aqui, fazer mais essa participação, e estamos contando com você para esclarecimentos advocatícios e contábeis. É um prazer te ter, mais uma vez eu repito, é um prazer te ter como ouvinte. Eu de verdade, eu abro um sorrisão toda vez que gente que é do meio do pôquer, que está há muito tempo no meio do pôquer e que faz bem para o pôquer, ouve o programa. Quer dizer, a gente teve essa semana post do Pitão avisando que estava ouvindo o programa, post do João Fera avisando que estava ouvindo o programa. João, que muito em breve vai estar aqui com a gente, e para mim é uma satisfação sempre que você comenta, mesmo quando é para bater na gente, o que você faz sem dó e nenhuma piedade. Até porque sou eu que mais tomo pancada nesse programa dessas dois, né? Mas beleza, na hora que precisar, estamos sempre aí, Gui. Ô Lanza, lembra de trazer alguma lembrança aí pra gente, viu? Exatamente, muitas, por favor. Valendo aqui pro senhor. Eu acho que não tem sessão de falinha mais hoje. Você já acabou, você destruiu a sessão de falinhas. Então vamos direto para as nossas notícias, né, Lanzinha? E começando a nossa sessão de notícias, está de volta para Salvador. O senhor esteve em Salvador, né? BSOP Salvador, terceira etapa. Exatamente, Lanzinha. Cara, o BSOP volta a Salvador. Ele já recebeu outras etapas, 2008, 2009, 2010 e 2013. A etapa que eu joguei lá foi de 2010, em que o Stetson, todas as vezes que eu encontro com ele, ele me dá um abraço e me agradece a vomitada de ficha que eu dei para ele, com 15 ou 16 left, e ele acabou sendo campeão daquele torneio. Então as minhas memórias com relação a BSOPs em Salvador não são as melhores, então estamos aguardando uma ida nossa lá pro BSOP para ver se eu consigo lembranças melhores. Se bem que, Lanzinha, aquele BSOP de Salvador teve dado low, cara, teve tanta história boa, teve tanta coisa engraçada, lendário Porco Espinho ali no quarto, time do Forbet tocando terror. Então, cara, seria injusto eu só lembrar do erro que eu cometi ali na reta final. Parabéns aí à cidade de Salvador. Pôquer no Nordeste que está evoluindo uma barbaridade. Entrevistamos aqui tanto o Foster quanto o Chenot, que são figuras importantes, estão trabalhando no Pôquer no Nordeste, junto com tanta gente boa, né, que faz esse trabalho lá. E a gente fica muito feliz de ver o BSOP lá de volta a essa cidade fantástica.
Então, lembrando que a etapa acontecerá entre os dias 25 e 30 de abril no Wish Hotel da Bahia, ok, senhores? Exatamente, professor. Então, vamos direto para a nossa segunda notícia, US Poker Open, evento número 4, aquele evento short deck sem piadinha hoje, 10K de buy-in, que a gente largou no HU. E sem variância, né? Sem variância. O evento é short deck, sem piadinha, mas o Ben Yu ficou na 5ª colocação do evento. E o grande campeão foi ele, Sean Winter, cavalo do senhor lá no evento 100K, falaremos disso daqui a pouco. Norte-americano puxou $151 mil, segundo colocado David Peters, terceiro colocado Seth Davis. Completaram ainda a mesa final Ben Lamb e o Stephen Chidwick, Lanza. Nesse evento número 4, na hora que o Sean Winter crava o evento, ele passa a puxar a fila do campeão do US Poker Open. O evento número 5, $25 mil no Limit Holder, 59 entradas. Exatamente, Lanzinha. Quem puxa o evento foi o Ali Imzirovic, ele que tinha sido campeão do Poker Masters do ano passado, ele voou no Poker Masters, foi a explosão dele para o circuito e puxando esse evento ele levou $442.500. Segundo colocado ele, no programa passado eu falei um negócio que pode ter sido mal entendido, eu falei que ele deixou de ser empresário e virou jogador de pôquer e o que eu quis dizer foi o seguinte, é que a gente se referia a ele como um empresário que jogava pôquer. Agora não dá mais para falar isso dele. O cara é um empresário de super sucesso, mas é um monstro do jogo. Tá aí mais uma prova. Ficou com a segunda colocação, levou $295 mil. Terceiro colocado, Dan Sheck. Depois Nick Petrangelo. Depois Kristen Bicknell, a canadense. E Joseph Campelo na sexta colocação, Lanza. Você viu que eu já regulei o Kerry Katz também, que é o outro cavalo meu do 100K, ele já pegou um pódio ali, né? Exatamente, exatamente. O evento número 6, $25 mil, pot limit Omaha, 39 entradas. Esse evento foi vencido pelo Stephen Chidwick, o inglês, $351 mil. E o segundo colocado, professor? Kerry Katz, senhor. Exatamente, o dono do PokerGo, $234 mil, com Tom Marquise, Ben Lamb, Sean Raphael e Anthony Zino completando a mesa final. Evidentemente, quando o Chidwick puxou esses $351 mil e a primeira colocação, ele assumiu a ponta do US Poker Open. Tá voando, rapaz. Evento número 7, $25 mil, no limit holder, 60 entradas. Lanza, o campeão desse evento foi o Bryn Kenny, monstro, né, cara? Foi o segundo cash dele, ele que já havia feito uma 10ª colocação lá no evento de número 1. Ele entrou na briga quando ele puxou esse torneio, ficou em primeiro lugar. Segundo colocado, Jake Schindler, depois Ben Yu, impressionante como os nomes repetem, né? E numa 5ª colocação, Nick Schulman, que nós vamos falar um pouquinho mais dele ali na frente, e Nick Petrangelo foi o 6º colocado, Lanza. Exatamente, evento número 8, $25 mil, 8 Game Mix, Final Table, 20 entradas. Cara, quem puxa esse evento, eu tinha falado que a gente ia falar dele há uma frase atrás, foi o Nick Schulman, puxou $270 mil, cara. O Nick Schulman é um monstro dos Mixed Games, né? Quando ele tá comentando lá no PokerGo, é um negócio inacreditável, cara. A aula gratuita que ele dá comentando os Mixed. Evidentemente, essa foi a mesa que eu escolhi para assistir grande parte do heads up entre ele e o Brandon Adams, que puxou $150 mil na segunda colocação, e o terceiro colocado foi o Chris Vitt. Lanza, o Schulman tem 2 braceletes, cara, um em 2009 e o outro em 2012, num eventinho que a gente nem ia gostar de jogar, viu, velho? 10K Deuce to 7, single draw no limit. Você imagina, velho, 2 braceletes nessa modalidade, o tanto que o malandro tem que jogar para ganhar. Sensacional, né? E é um joguinho gostoso, hein? Tá louco. Tá louco. Esse aí é um que a gente precisava armar um cashzinho aqui em Belo Horizonte. E em 2005 também ele puxou um World Poker Finals de 10K para $2 milhões. Então o Nick Schulman não é uma piranha master no jogo de pôquer, né? Evento número 9, $50 mil, no limit holding, 41 entradas. Exatamente, Lanza. Os caras lá da Poker Central tinham dito que os alemães não ganhavam, não tinham ganho um torneio nem do Poker Masters, nem do US Poker Open e de nenhum desses high rollers. O Corey Aldemir foi lá, velho, parece que ouviu os caras, não tava nem no ar o programa, mas o cara deve ter ouvido o sussurro, foi lá, cravou o evento, $738 mil. Ryan Rees foi o segundo colocado, 492. E olha só, Lanzinha,
Depois desse evento número 9, o Sean Winter ficou na terceira colocação, pegou 328 mil doletas. E aí olha como ficou o US Poker Open, o ranking de pontos, cara. Você observa aí, na primeira colocação, Sean Winter fez 5 ITMs, 540 pontos, ele que arrumou 750 mil dólares quase de dinheiro. Na segunda colocação, Stephen Chidwick, com 540 pontos, também empatado, 706 mil dólares. E o Nick Schumann, lá na cola, na terceira colocação, com 410, 390 mil dólares, professor. Então, com isso, o Sean Winter assume a ponta do ranking, faltando um evento que é o 100K. Cravamos, então. Não Cravamos, sei. filho. Não sei, porque olha só, aí você vai lá dar uma olhadinha na mesa final do US Poker Open de 100 mil dólares, que é o evento final que está acontecendo enquanto a gente grava. A mesa final vai ser hoje. Quem está na primeira colocação é o Chris Huntington, que está com 1.800.000 fichas. Segunda colocação, Keith Tilston, 1.300.000 fichas. Depois, na terceira, Martin Zamani, 805. Quarta colocação, David Peters, 640 mil dólares. Depois, Jason Kuhn, 630 mil dólares. Justin Bonham... Mil fichas. Mil fichas, exatamente. Justin Bonham, 595 mil dólares. E aí, esse vai cair de bad beat nas próximas 4 órbitas. E aí, olha o pepino, Lanzinha. Atrás do Bonham está o Sean Winter, com 375 mil fichas. Depois o Ryan Rees. Ainda na mesa final está o Nick Schumann, que é o terceiro colocado. Observa o seguinte, os blinds são 6 mil, 12 mil. É o que volta agora, com antes de 12 mil fichas. O Nick Schumann tem 125 mil fichas, ou seja, ele tem 10 blinds. E o Sean Winter tem mais do que o dobro dele, 375 mil fichas. Então esses dois jogadores ainda disputam o ranking. A gente não sabe qual que é a premiação para primeiro e para nona colocação. Por exemplo, se o Sean Winter cair logo, o que eu ia ficar bem feliz se acontecer, e o Nick Schumann cravar o evento, pode ser que ele ultrapasse o Sean Winter. Então, quer dizer, não temos um campeão, Confesso que eu tentei entrar aqui agora para dar uma cubada de momentíssimo, para ver se eu já podia te gozar numa secada, mas é proibido acesso a qualquer coisa relativa a poker aqui. Você não consegue acesso. Eu não consigo acesso a site de aposta, tipo Bet365, não entra. Eu fui entrar Poker Central, nem entra. Falou que tem poker, jogo, não entra. Não entra aqui, eu não consegui dar uma coisa. Ainda bem que você está conseguindo acessar pelo menos a nossa pauta. Então é isso, cara. Na verdade é o seguinte, o Sean Winter ainda tem chance de ser campeão do US Poker Open e o Nick Schumann também aparentemente tem chance, dependendo... Então, peraí, eu vou te corrigir com o perdão da palavra. O Sean Winter está pintando como provável campeão, né? Nem tem chance, não. Ele está na frente, né? E o Nick Schumann tem chance de passá-lo caso o Sean Winter caia e talvez a pontuação dê para ele passar. Exatamente. Mas GG Chidwick no ranking. Exatamente, no ranking. Aí, felizmente, o nosso mito Leonardo Cansado tinha achado que a nossa aposta era para o ranking, mas não era. Tá muito claro lá no áudio o seguinte, a aposta é para o torneio de 100 mil dólares. Para o torneio, que você tem o Bonham e eu tenho o Winter. Exatamente. Os meus cavalos eram Chidwick, Bonham e Negreanu, os seus eram o Winter, o Ben Lamb e o Kerry Katz. Então é o seguinte, você tem o seu jogador na antepenúltima posição com 375 mil fichas e eu tenho o jogador logo acima dele, o Justin Bonham, com 595 mil fichas. Ou seja, meu jogador não tem nem o dobro do seu. A minha pergunta é o seguinte, você já quer me pagar R$95 agora e encerrar a aposta de R$100? Eu nem te faço a mesma proposta. Respeito o campeão do US Poker Open 2019. Só isso que eu tenho para te falar. Então eu já vou te propor outra coisa. Já que só valia cravado e você está com tanta fé no seu jogador que tem um pouco menos de ficha do que o meu, por que em vez da gente fazer a cravada a gente já não bota só o Last Longer? O quê? Me respeita. Respeita meu cabelo branco. Respeita meu cabelo branco. Você tá querendo betar agora um jogador que tá com 50 blinds e um que tá com 25. Exatamente, se você tá contando no seu.
Não, uma coisa é respeito ao campeão do S-Pokerão 2019, outra coisa é chama o Lanza de trouxa. Tudo bem, eu tentei. Me respeita. Eu tentei. Sigam nossas notícias. PariPoker anuncia novos embaixadores, senhor. Exatamente, Lanzinha. Os irmãos Staples haviam anunciado que estavam saindo do PokerStars. Houve um barulhinho ali no mundo do poker, o pessoal falando o que eles iam fazer, se eles iam ali. Eu, para falar a verdade, tive a impressão que eles iam para o Run It Once, que o Run It Once está oferecendo até 110% de rakeback para quem faz Twitch, para quem faz transmissão via Twitch, mas o Staples, o All In Pav e o Dramatic Edging, que são 3 twitcheiros de primeira qualidade, 2 canadenses e um australiano, foram para o PariPoker, professor Marcelo Lanza. Então o PariPoker foi anunciando um por um, anunciando seus novos embaixadores. Então, aparentemente, a estratégia do PariPoker é abraçar o Twitch, trazer o Twitch para defender as bandeiras desse torneio, que vai acontecer gigante lá no Rio de Janeiro, né, cara? Tá chegando aí o torneio lá do Copacabana Palace. É isso aí, Valmor. E Lanzinha, em mais uma notícia, cara, que não é nem tanto uma notícia, é mais um dado para a gente analisar, o seguinte: o PokerStars, muito recentemente, anunciou a redução do Sunday Million, correto? Correto. Eles baixaram de 215 para 109 dólares. Teve uma acusação que eu considero até meio burra de quem acusou, que falou que o PokerStars fez isso para garantir mais rake, sob o argumento de que a cada 100 dólares, em vez dele ganhar, a cada 200 dólares em buy-ins, em vez dele ganhar 15 dólares, quer dizer, 215, ele ia ganhar 9,9, 18 dólares. Então, para ganhar 3 dólares por buy-in, o pessoal falou que o PokerStars estava fazendo isso por causa de aumento... 3 dólares a cada 2 buy-ins, né? A cada 2 buy-ins, que é uma acusação... $1,50. Negócio maluco, né, cara? O negócio de quem tem mania de perseguição contra o PokerStars, achar que os caras iam mudar uma estratégia de um torneio desse tamanho para ganhar mais $1,50 a cada 100 dólares de buy-in. É um negócio sem cabimento nenhum, Lanza. Mas o que eu ouvi essa semana, o Lance Bradley comentando, cara, foi o seguinte, que o tiro aparentemente, cara, saiu pela culatra. A estratégia não foi boa de baixar. Quer dizer, o que você imagina quando um site baixa o buy-in do torneio mais prestigioso do mundo? E nenhum torneio semanal do mundo, quer dizer, o torneio com mais prestígio regular do poker online mundial é o Sunday Million. Quer dizer, o Chevaux, quando as pessoas citam o Chevaux, todo mundo fala bicampeão do Sunday Million. Quando os caras baixaram o buy-in, o que eles pensaram? Vou tornar o negócio, aparentemente, quem sou eu, não posso falar pelo PokerStars, mas os caras pensaram o seguinte: vão tornar o torneio mais acessível, explodir de gente jogando, fazer esse torneio crescer pra caramba. Houve, da comunidade do poker, um questionamento se fazia sentido mexer num time que estava ganhando, num negócio que estava dando certo. E o que aconteceu, e quem me chamou a atenção, repito, foi o jornalista do Pocket Fives, foi que o torneio vem tendo uma queda de semana a semana. O torneio de estreia, que foi dia 27 de janeiro, tinha 15.500 pessoas, e semana após semana ele foi reduzindo o número de entrantes no torneio, até que em 17 de fevereiro, no domingo passado, ele teve 11.700 jogadores, arredondando os números, e pagou $119 mil para o primeiro colocado. Lanza, ainda está cobrindo o garantido de $1 milhão, ainda está pagando acima de $100 mil para o campeão do torneio. Mas os indicativos, ainda que com uma amostragem pequena, não são os melhores. Você acha que... Eu não concordo. Eu acho que o objetivo foi alcançado. Uhum. Eu acho que ele abre com 15 mil pessoas, porque tem a euforia natural, na hora que muita gente que não podia jogar um buy-in de 215 e que talvez nem pudesse estar jogando de 109, deu um tirinho ali, vou jogar um Sunday Million, porque de fato tem isso, vamos jogar um Sunday Million, ficou mais acessível, mas eu acho que mesmo assim, agora ele está começando a chegar na zona de equilíbrio dele, que é onde que ele deve se manter entre
11 a 12K players. Nós estamos falando de um torneio de 12 mil pessoas pagando 500, 400 reais, quase 500 reais de buy-in. $109, o que é muito bom. E ele já teve um aumento de 80% dos números em relação quando tinha os 215, porque os 215 era o mesmo $1 milhão. Então eu acho que ele deu uma popularizada, ele diversificou, eu acho que ele quase dobrou o número de field, já tinha quase triplicado, agora ele estabilizou em quase o dobro, mais do que o dobro, se eu não me engano, e eu acho que ele vai ficar por aí. E eu não acho que a estratégia foi errada, não. Eu realmente acho que a estratégia foi certa. Eu acho que popularizar é legal e conseguiu manter 2 indicadores importantes, que é bater o garantido e pagar over 100K pro primeiro. Cara, e tudo isso pela metade do preço. Esses são os indicadores que precisam ser mantidos, né? Quer dizer, a gente precisa de 10, eles precisam de 10 mil jogadores para manter esse garantido. Caso ele baixe de 10 mil jogadores, o torneio é um 100 mais 9, então se baixar de 10 mil jogadores, eles já vão estar tirando do rake para completar garantido. E eu acho que essa premiação acima de 100K no torneio, ela é essencial, cara, psicologicamente para quem joga. A diferença entre 99 e 101 é uma brutalidade para quem olha para o torneio, para o jogador recreativo que olha o torneio. Então, a minha segunda pergunta era se era a hora de voltar a fazer o 215. Eu acho que não, de jeito. Só porque eu acho que não? Porque eu acho que se nós estamos estabilizando e na última semana que nós tivemos um pico pior, nós estamos falando de quase 20% acima do garantido. Quer dizer, nós precisamos de 10 mil, nós estamos com 11.700 pessoas, nós estamos com 17% a mais. Inclusive, se você está tendo um torneio que você faz ele onde você tem 30%, 40% a mais do que o garantido, seu torneio está subdimensionado. Mas se ele está ali entre 15% a 20% a mais do garantido, ele está dentro da dimensão que você imagina, dentro de uma zona de conforto legal onde você possa trabalhar. Eu realmente acho que ele está bem ok, ele está bem dentro do esperado. Então, resolvido, professor Marcelo Lanza, você responde todas as perguntas e vamos que vamos. Eu opino nas minhas perguntas, eu opino no que posso, senhor. Muito bem opinado pelo senhor. Como agora, senhor? Infelizmente, não podemos viver só de notícias boas. Temos que dar uma notícia que essa semana nós tivemos um problema no Rio de Janeiro, mais uma vez, com uma suspensão ou um cancelamento do Campeonato Carioca, não é isso? Exatamente, Lanza. A gente não tem as informações a respeito desse cancelamento. Não está claro para a gente o que aconteceu ainda. Nós estamos correndo atrás das informações. Esperamos trazer mais informações aqui para o ouvinte do PokerCast. Mas vamos ler o comunicado oficial que foi feito através do Twitter. Chegou para mim através do Twitter do Ale Ribeiro, que é um cara legal pra caramba, um cara pelo qual eu tenho maior estima. A Federação de Texas Hold'em do Rio de Janeiro vem através deste comunicar. A etapa de 18 a 25 de fevereiro do Campeonato Carioca de Texas Hold'em e torneios do cronograma oficial estão cancelados por motivo de força maior. Estamos trabalhando com afinco e garantimos a vocês que todo esforço necessário será desprendido para que o dano decorrente desse impedimento momentâneo seja sanado. Todas as premiações de torneios que chegaram ao seu final serão integralmente pagas, da mesma forma que todas as inscrições que foram pagas, recebidas antecipadamente, serão integralmente ressarcidas. O CCTH é gigante, o pôquer do Rio de Janeiro não sofrerá intimidações e sairá mais forte desse episódio. Agradecemos a compreensão, Federação de Texas Hold'em do Rio de Janeiro. Esse foi o comunicado oficial então do Ribeiro. O que aconteceu foi o seguinte: quando esse comunicado saiu, o pessoal foi ao grupo do PokerCast lá no Telegram nos perguntar. Eu fui procurar me informar, não consegui ainda as informações, vamos continuar correndo atrás, mas a informação que eu recebi foi que houve de novo no Rio de Janeiro um questionamento legal, o que soa muito estranho, porque o Party Poker Millions, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, está no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, um torneio que vai acontecer no Copacabana Palace, está no calendário oficial da cidade, vai ser um evento gigantesco, eu não tenho a menor dúvida, vai ser sensacional, vai ser fantástico e
Aí o Rio, que já teve um BSOP cancelado. Cara, eu ouso dizer que talvez a última capital do país em que o pôquer é questionado eventualmente, e esse capítulo, se de fato o que aconteceu foi isso, é um retrocesso no que a gente tinha achado que o evento passado, a WSOP lá no Copacabana Palace, que eu tive o prazer de ter ido, já tinha botado uma pedra em cima e já tinha atropelado. Então, enquanto a gente aguarda mais informações, a gente lamenta muito esse ocorrido. O Rio tem um potencial enorme para ser uma nova capital mundial do pôquer. Eu acho que o PariPoker acertou demais de escolher o Rio de Janeiro como sede para um torneio desse porte, por um motivo muito simples. O Rio é a cidade mais bonita do mundo. Se não for mais bonita, aí tem uma questão que é de gosto. Se não for mais bonita, é das mais bonitas do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade brutalmente barata para quem é estrangeiro, para quem é de fora. É uma cidade cheia de atrativo natural, de arquitetura, de cultura, de música, de praia, evidentemente. Então, o que acontece? A gente lamentou muito, né, Lanza? Doeu muito ouvir esses caras que estão fazendo esse trabalho tão incrível no Rio de Janeiro, estão resgatando, tomarem uma porrada dessa. Enfim, não cabe nada além de lamentar, né? Eu acho que sim. Eu acho que a única coisa que podemos fazer nesse momento é lamentar. Qualquer coisa que a gente fale aqui também é só sentimento e especulação, é o que a gente acha, né? Uhum. A gente está esperando ainda até para poder levar para o ouvinte uma notícia mais concreta, certinha, do que ponto que está, e assim que a gente tiver, nós vamos trazer mais informações. Exatamente, professor. Você fica então com a palavra do nosso querido patrocinador Fichas.net, que traz para você o programa todas as semanas, e ficam com a entrevista sensacional com o Zinhão. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta então com a nossa entrevista do PokerCast. É com grande honra que recebo aqui Zinhão depois de uma negociação de alguns meses e uma satisfação que se dispôs a me atender na hora que se diga. Matheus Zinhão, muito bem-vindo ao PokerCast, cara, que satisfação te ter aqui. Fala Gui, obrigado pelo convite, cara, é uma honra gigantesca estar aqui falando com você e espero que a gente possa trazer bastante valor aí para os ouvintes. E com certeza absoluta vamos trazer sim. Eu vou te começar, apesar da segunda pergunta eu estar super ansioso para fazê-la, eu vou começar pela pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Zinhão antes do poker? Então, Gui, o Zinhão era um cara um tanto quanto perdido, vamos dizer assim, entre aspas, no que fazer, que carreira seguir. E eu tive algumas coisas que eu fiz antes do poker, né? Mas nunca nenhum trabalho de carteira assinada e coisas assim. Sou formado em administração e resolvi seguir o poker logo depois que eu me formei, o que é engraçado, né? Mas acho que é um pouco comum até, né? Essa necessidade que principalmente os pais colocam, né? De você ter uma faculdade e coisas assim, mas eu nunca realmente tive alguma coisa que eu quisesse seguir muito, ou algum trabalho muito de bastante tempo anterior, e acho que é mais ou menos isso. Zinhão, qual que é a sua idade? Eu fiz 29 anos há 2 dias. Parabéns. Obrigado. Felicidades, muitos anos de vida. Zinhão, você falou que era perdido e que os pais viam uma importância grande em você fazer faculdade. Você não via a importância grande? Quer dizer, você não considera que a faculdade, dentro da sua formação, você chegou a formar em administração, correto? Uhum. Que o período de faculdade ele é um aprendizado importante na vida, até para um jogador de pôquer, um jogador de cash game? Eu acho que sim, cara. Eu acho que faculdade te traz um valor, assim, né, no geral. Mas eu sempre fui um pouco
um pouco do contra nesse aspecto. Eu sempre, desde o começo, assim, vou te dar uma resumida, assim, desde quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a tocar numa banda aqui de Curitiba, era uma banda de pagode até na época, só que era a época que, sim, que o pagode tava estourado e tal, e a gente começou a fazer sucesso, e aí eu comecei a lidar com algumas coisas de eventos, então eu sempre fui um pouco precoce nesse aspecto, sei lá, empreendedor, e tentei fazer algumas coisas assim nesse meio tempo. Eu tentei até empresariar uma banda, mas um pouco mais pra frente, assim, um pouquinho antes de eu resolver seguir com o poker. E o poker eu conheço há muito tempo, então eu já meio que tinha tentado seguir carreira lá atrás, quando eu tinha uns 19 anos, em 2009, 2010, e acabou não dando certo. Eu sempre tinha aquela vontade, assim, esquecida dentro de mim, né? Uma coisa que, putz, será que não ia dar certo o poker? Será que não ia dar certo o poker? E tentar fazer... E eu sempre tive vontade, assim, meio que... Nunca tive a vontade de ter um trabalho fixo, sabe? Das 8 às 6, aquela coisa normal. Mas, assim, eu sou filho... meus pais são militares, né? Hoje em dia... meu pai até mora longe e tal, se separaram, mas eles são militares e eles sempre tiveram muito essa coisa de me colocar na cabeça a parte de segurança financeira e o trabalho, que eu acho que é uma coisa realmente da geração deles. Só que eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais ao lado do empreendedorismo, assim, sabe? Eles quiseram te levar, porque a carreira militar é uma carreira pública, né? Quer dizer, Sim. eu já conversei com alguém, outro dia entrevistei alguém, se não me engano, o Garrido, e ele estava me contando de uma situação similar, quer dizer, nada mais seguro do que uma carreira pública num país feito o Brasil, em que é tão difícil de empreender. Sim. Eles quiseram que você fosse ser militar e que você fosse para esse ramo? Não, cara, na verdade, os dois são dentistas do exército, né? Uhum. E, na verdade, eles sempre me falaram, com relação à odontologia, eles sempre me indicaram a não fazer, que é o contrário, né? Uhum. E sobre a carreira militar, nunca influenciaram muito, assim, cara. Minha mãe sempre me deixou... Minha mãe e meu pai, né? É que agora meu pai tá morando no Rio Grande do Sul, tenho pouco contato, né? Mas minha mãe sempre me deixou, assim, bem livre quanto a escolhas, mas ela sempre teve aquela cabeça de fazer uma faculdade, até porque eu, na verdade, comecei fazendo direito. Eu cursei 5 períodos de direito, depois tranquei e mudei para administração, então você vê que eu realmente era bem perdido, assim, né? Tipo, tentava fazer várias coisas e atirar para todos os lados. E meu irmão é médico, então é uma coisa, assim, que de família mesmo. Tenho vários tios médicos e realmente eu sou, assim, um ponto fora da curva, talvez até uma ovelha negra, né, como gostam de chamar. Então, mas assim, ela não chegou a falar nada da carreira militar em si, mas sempre fez um lobby, digamos assim, para uma coisa mais segura e tal, né? Perfeito. E você é nascido no Rio Grande do Sul e mudou para Curitiba. Eu brinquei com você que eu não sabia de onde que era o DDD. Você falou, poxa, é Curitiba, que eu inclusive deveria conhecer, porque Curitiba, eu não canso de falar aqui no PokerCast, que é a segunda capital do poker no Brasil, e não tem dúvida, por causa do trabalho super bem feito do Geraldo aí, da turma toda de Curitiba, que fizeram Curitiba ser a segunda cidade, à frente de cidades muito maiores, como é Belo Horizonte, como é o Rio de Janeiro. Concordo. Conheci o poker com Curitiba tendo 2 BSOPs por ano. Sim, é verdade. E você muda do Rio Grande do Sul para Curitiba, evidentemente da paixão maior da sua vida, que eu imagino que seja maior até do que o poker, que é o Grêmio, nós vamos falar lá na frente. Exatamente. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa mudança e da influência de Curitiba no seu poker, cara. Cara, isso é legal de falar. Vamos começar da mudança? Em que momento você sai do Rio Grande do Sul e vai para Curitiba? Então, como eu falei já, meus pais são militares, né? Na época até só meu pai era militar e eu acabei saindo bem cedo do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido numa cidade pequena lá chamada Santo Ângelo, meu pai morava lá e servia lá. Aí eu saí em 93, então, eu não tinha completado 3 anos de idade. E aí a gente morou na fronteira
Porto Murtinho, uma cidade no Mato Grosso do Sul, minúscula, que é a fronteira com o Paraguai, né? Que os militares, para quem não sabe, têm essa obrigação de ficar 2 anos na fronteira. Aí eu morei lá quando eu tinha 4 e 5 anos. Em 93 a gente se mudou pro Rio de Janeiro, que meu pai fez uma escola de saúde lá, ele era temporário no exército, aí ele precisou fazer uma escola de saúde que deixa você sendo um militar de carreira e tal. Aí isso foi em 93, aí em 94, 95 eu morei na fronteira, nessa cidade pequena. Em 96 a gente morou mais um ano no Rio de Janeiro, e aí eu vim pra Curitiba em 97, e eu tenho meu irmão que é médico, é mais velho, ele é 6 anos mais velho que eu, vai fazer 35, se não me engano. E aí, assim, a gente, a princípio, ia ficar 2 anos só em Curitiba, só que aí eu tinha 7 anos, né? Eu vim pra Curitiba com 7 anos. E aí a gente ficou 2 anos lá, esses 2 anos, e aí acho que meu pai tinha uma escolha de poder ficar mais, não sei qual é que foi direito. E aí meu irmão já estava adaptado, meu irmão já estava adolescente, e eu também tinha me adaptado muito, minha mãe tinha gostado muito da cidade. Aí a gente acabou ficando e estamos aí até hoje, faz 22 anos que eu moro aqui. Na verdade, assim, eu tenho essa raiz no Rio Grande, né, porque tenho família muito lá, meu pai mora lá, mas na verdade eu sou mais um curitibano, assim, né, porque minha vida inteira é aqui, meus melhores amigos são daqui. E, cara, quanto ao poker, teve uma influência gigantesca, porque, como você falou, muitos jogadores excelentes surgiram daqui. Pode ser muito relacionado realmente ao trabalho, acho que a Liga Curitibana talvez tenha sido um dos primeiros clubes do Brasil com um trabalho excelente do Geraldo, e acaba tendo muita influência, cara. Eu sou amigo pessoal do Yuri, pra quem não sabe, o Yuri The Nerd Guy, que é um dos jogadores aí, um dos melhores jogadores do Brasil, se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo, e ele é um cara pioneiro, assim, né? Ele e o Vitinho, irmão dele, começaram a se profissionalizar, assim, na época que 2008, 2009, lá, faz muito tempo, e eu tinha uma banda com o Yuri. E a gente era muito amigo e tal, e ele me apresentou o poker na época, eu até já jogava home game com os amigos, então eu fui ainda seguindo a parte da faculdade, a gente um pouco se distanciou, mas ele é um cara assim que sempre esteve ali, tipo, era um amigo pessoal meu que eu vi que deu muito certo no poker, e eu ainda tinha outros amigos, assim, né? Tem um amigo meu de colégio também, o Shokitson, que também é profissional há mais tempo que eu, então eu sempre tive o contato perto, assim, sabe? Tipo, amigos próximos que estavam jogando poker e que tava dando certo, então nunca foi alguma coisa muito distante pra mim, assim. Eu resolvi começar a me profissionalizar lá em 2015, no começo de 2015, logo após eu terminar a faculdade. Quer dizer, depois de muito tempo de pôquer. Depois de muito tempo. O Yuri tá no alvo, na mira do PokerCast, para eu trazer ele rápido. Eu ainda não o convidei, falei isso no programa logo atrás. Mas é uma turma antiga de pôquer, quer dizer, sim, então você tá jogando há muito tempo. Na verdade, eu jogava assim bastante, um pouco recreativamente, né? A gente começa ali no colégio, tinha lá uns 14, 15 anos e coisa só para brincadeira. E aí comecei realmente ali jogar um pouco online. Eu lembro que eu comecei até no Everest Poker, lá em 2008, e um pouquinho no Full Tilt, 2008, 2009, 2010, mas era uma coisa meio recreativa, assim, eu era, assim, até com essa idade, eu era bem moleque ainda para essa idade, e aí tinha o desejo de tentar me tornar profissional, já tinha amigos que eram, o Yuri já era realmente um profissional de sucesso e tal, essa época ele era um cara relativamente próximo, né, com quem eu já tinha uma amizade. E aí acabou que eu tentei, assim, mais ou menos me profissionalizar naquela época, mas eu não tinha muita determinação, muito foco mesmo, e acabou não dando certo. E aí eu meio que larguei, assim, parei de jogar, acompanhava ainda, assim, acompanhava pelas mídias mesmo, via um torneio ou outro, às vezes jogava recreativamente, mas foi uma coisa que ficou um pouco esquecida, assim, na minha vida. E aí, depois de um tempo que eu precisava realmente seguir uma carreira e estava lá fazendo faculdade, fiz alguns estágios, mas nada muito que tinha me brilhado os olhos, assim, tentava fazer alguns processos seletivos para trainee, que é uma coisa boa na minha área, só que eu não tinha currículo nem perto para isso, assim, então provavelmente eu nunca ia conseguir passar, ia ser muito, muito difícil mesmo, e aí eu ficava um pouco e tinha essa vontade do poker. Eu sempre gostei muito, apesar de ter deixado esquecido, assim, uma época da minha vida. Cara, se ter tido uma banda de pagode com o Yuri não for currículo para você arrumar emprego, nada mais né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Me conta um negócio, o músico de Santo Ângelo usa os cabos Santo Ângelo, que são produzidos lá na cidade, são os melhores cabos do Brasil, paga nós, Santo Ângelo. Sim, com certeza, né? Tem que honrar um pouco a cidade. Muito justo. Matheus, Izinhão, cara, de onde que veio o apelido?
Zinhão veio, na verdade, de Mateuzinho, né? Os meus amigos mais próximos, desde segunda série, terceira série de colégio, tinham dois Mateus na minha sala, e aí um era o Mateuzão e o outro era o Mateuzinho, e eu com toda essa minha estatura, né, privilegiada, acabei virando o Mateuzinho, e aí, tipo, a galera chamava Zinho, e aí acaba sendo o aumentativo de Zinho, né, o aumentativo do diminutivo, uma coisa que é engraçado, aí a galera começou a me chamar de Zinhão, e aí ficou assim, eu fiz um nick no PokerStars, que eu nem jogava muito, na verdade. Na época lá, 2009, 2010, eu jogava mais no Full Tilt, que meu nick era Mateus M mesmo. Mas aí acabou ficando o nick do PokerStars que eu fiz lá há muito tempo, acabou ficando Zinhão e aí pegou. Zião, qual que é a sua altura? Que se eu não perguntar, o ouvinte me mata depois. Eu tenho... Cara, na verdade, eu acho que eu tenho 1,68, mas eu sempre digo que eu tenho 1,70. Então, eu tenho 1,70. Eu achei que você era... Eu não tinha ideia, porque eu conversei com você sentado lá no BSOP, né? Sim. Matheus, quando a gente começou a entrevista, eu falei que eu tinha uma pergunta para te fazer, que eu estava ansioso para fazer, que seria a segunda pergunta. Evidentemente, a conversa rendeu, porque a conversa, como sempre, é ótima. Cara, por que alguém escolhe jogar torneio se ele pode jogar cash? Por quê? Porque... realmente você escolheu porque... o cash. Eu sou um cara que eu escolhi o cash. Eu não consigo entender por que alguém opta pelo torneio. 80% dos entrevistados são jogadores de torneio. 90% dos ouvintes do PokerCast são jogadores de torneio. E no grupo de Telegram do WhatsApp é um grupo de jogadores de torneio. Mas eu não consigo entender. Você já conseguiu entender por que o ser humano opta por jogar o torneio? Que tem hora que começa, tem hora para acabar, tem hora para começar, em vez de sentar e jogar cash? Eu acho que, principalmente no Brasil, aqui, a gente tem muito mais oportunidade, né? Digamos assim, para jogadores de torneio. Tem muitos times, muita gente boa ensinando. E eu acredito que, pela natureza do torneio, ele acaba sendo mais interessante para as mídias mesmo, né? Você noticiar um torneio milionário, um big hit, jogadores que ganham muito dinheiro numa vez só, isso acaba sendo muito mais interessante, e alguns jogadores assim começam jogando os torneios por essa mídia toda que envolve e acabam nem sabendo muito bem da existência dos cash games, né? Que é basicamente o poker assim como sua essência, digamos assim, né? Que foi a maneira mais natural dela. E assim, talvez seja um pouco também pela questão da disputa, né? O torneio tem um campeão, então o jogador recreativo, ele acaba começando, né? Sempre recreativamente, aí ele quer jogar alguma coisa que se pareça mais com uma competição. E o cash game não tem muito isso, né? Ele tem só ali ele é mais constante, mais longo prazo, mas ele não tem muito a questão do vencer, né? De ser o campeão. E eu acho que é um pouco isso, assim, cara. Você disse mais longo prazo. Na verdade, teoricamente, ele é mais curto prazo, não? O cash game? Sim. As variâncias de curto prazo são menores, né? Do que os torneios. Isso aí é verdade. O Marcos Vinícius, do Rio, nosso ouvinte, que é o Drums 182, pediu para citar o nick para poder dar aquela regulada na conta. Ele perguntou por que tem pouco brasileiro acima da NL50. Existe dificuldade em achar material de cash em português? Eu diria que, na verdade, não, cara, porque eu acho que tem dificuldade em ter material por existirem poucos times, né? Agora a gente até começou com talvez a gente fale disso mais pra frente, mas talvez assim, o material que a gente diz, digamos que sejam as escolas, né? Então eu não acho que falte material para jogadores de cash game. Eu acho que poucos jogadores de cash game, até por uma natureza do jogador de cash game de ser mais low profile, né? Como a gente chama de ter uma carreira mais discreta, de não promover tanto a sua carreira, talvez façam com que a gente tenha essa impressão, que agora é um pouco do trabalho que eu venho fazendo no Instagram para divulgar um pouco cash game, para divulgar um pouco o que como são os jogadores de cash game, né? Mas sobre a pergunta dele, por que tem poucos brasileiros acima da NL50, eu acho que é uma coisa natural de estímulo, assim, sabe? Porque, por exemplo, você pega um país, os países nórdicos, basicamente, que são os países que são mais potência no cash game, Finlândia, os países como a própria Suécia, e alguns países assim como Bélgica, Alemanha, são países de custo de vida elevados, né? São países que têm uma moeda forte, são países que você ganhar lá $1.000 por mês, você está abaixo provavelmente, não sei qual que é o salário mínimo, coisa assim, mas provavelmente você está abaixo do que a maioria dos salários do próprio país.
E no Brasil, se você ganhar $1.000, você tá ganhando praticamente R$4.000, você tá no topo das remunerações do país, né? Porque aqui o salário mínimo é perto de R$1.000 e muita gente ganha isso, ganha um pouco mais que isso só. Então acaba sendo um pouco de estímulo. O jogador chega na NL50, onde ele já consegue ganhar um valor relativamente alto e pode ser um pouco de falta de estímulo. Ele fica estagnado e a galera, assim, dos países que são mais... que requer você ganhar um pouco mais de dinheiro, eles são obrigados a basicamente bater NL100 mais, né? Então, talvez seja um pouco disso, assim, cara. Zinhão, tem alguma coisa de algum tipo de personalidade que é melhor para se jogar cash game? E aí eu vou continuar com a pergunta. Quer dizer, a gente teve um momento no poker que exatamente esses caras nórdicos, por exemplo, eles demonstravam uma agressividade no momento que o poker era muito passivo, que essa personalidade se tornou uma vantagem enorme para eles. O próprio povo alemão, quer dizer, a gente tem visto um volume enorme de grinders de torneio alemães e que eles não têm essa emoção de brasileiro, não tem essa pilha, não tem a vibrada, quer dizer, os caras não vibram com o jogo da forma que o brasileiro vibra. Existem traços de personalidade que atrapalham de alguma forma o brasileiro, que poderiam favorecer a jogar torneio em vez de cash, na sua opinião? Difícil falar, né? Eu acho que tudo isso que você falou é uma verdade. Talvez algumas coisas assim de criação mesmo, ou alguns traços de... Eu acho que alguns costumes assim do povo mesmo, talvez os brasileiros, como você falou, são muito emoção. Não sei o porquê, não sei se é alguma coisa natural, se é alguma coisa do sangue latino, se é algum costume que a gente tem aqui, talvez por causa do futebol, mas se bem que os alemães também são apaixonados por futebol. Mas realmente, o que você falou é certo, é um povo mais frio, né? E o poker é um jogo que você não pode nunca se deixar levar pela emoção, então talvez naturalmente eles tenham uma vantagem nesse quesito. E talvez uma questão do país mesmo, de países de primeiro mundo, já ter uma educação desde melhor, né? Mais forte. E aqui no Brasil a gente tem que lidar com outros tipos de problema mais cedo e a gente não tem, algumas pessoas que não tem tanta condição, mesmo financeira, precisam lidar com uma educação talvez um pouco, com um nível um pouco abaixo. Então eu acho que isso, esses traços no geral influenciam, cara. Quanto a jogador de cash ou de torneio, eu vejo assim um pouco mais de personalidade, talvez a personalidade um pouco mais perfeccionista de querer se aperfeiçoar muito fundo em alguma esfera, seja mais do cash game, e a personalidade de saber lidar com mais tipo de situações diferentes seria dos MTTs. Talvez alguma coisa ligada nisso traga a paixão de alguns jogadores por cada uma das modalidades. Acho que é mais ou menos isso, cara. Bacana demais, é muito interessante esse ponto que você coloca, porque na verdade quando você chega no limite, um detalhe passa a fazer uma diferença muito grande, né? A gente vai poder falar um pouco mais a respeito disso, mas antes a gente vinha conversando por WhatsApp, você me falou que você tem uma relação com o Bodog, correto? Quer dizer que o Bodog é um dos sites que você grinda. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de diferença entre os sites para se jogar cash game. Então, eu jogo lá, sim. Hoje em dia eu mixo o grind entre PokerStars e Bodog. Uhum. O Bodog surgiu, cara. Eu tenho um amigo meu que é assim, meu companheiro de estrada aí, ele também tá jogando NL200 e NL500 com regularidade, assim como eu. Aconteceu, foi meio até por acaso, a gente... Quem? É o Saulo Costa 10, o nick dele. Uhum. Foi mais ou menos assim, a gente tem um cara que a gente segue muito, a metodologia dele, ele é um coach da Run It Once, o nome dele é Nick Howard. Agora até ele nem tem feito mais vídeos pro Run It Once, ele tem a própria empresa dele de coaching, ele tem alguns cavalos e tal, que é Poker Detox o nome. E ele é um cara, ele é americano, né? E por ser americano, ele até viaja bastante, chegou a jogar em alguns outros sites, mas ele acabou focando no Ignition, né? Que pra quem não sabe, o Bodog, ele é uma skin, né, na verdade, da rede Ignition, que antigamente era a rede Bovada, né? Uhum. Então, o Nick chegou a jogar lá há muito tempo e ele crushou
a NL2K lá, assim, ganhou muito dinheiro lá. E a gente resolveu testar, o Saulo, na verdade, resolveu testar, a gente tava os dois jogando no PokerStars, a gente jogava NL100 na época, e aí eu lembro que eu tava de férias, foi janeiro do ano passado, assim, e aí o Saulo pegou uma downswing, assim, já acho que foram 15 bains da NL100 num dia, e aí ele ficou puto, assim, na época, falou, cara, vou testar esse Bodog, porque o Bodog tinha meio que acabado de chegar no Brasil, né, e era uma parte da rede Ignition, e o Nick tinha falado que era muito bom de jogar lá, que tinham jogadores americanos e que o field era mais soft, e aí a gente resolveu testar, e ele é bem diferente mesmo, ele é anônimo, e aí o Saulo começou muito bem lá, já começou a jogar NL200 e falou, cara, vem pra cá. E ele foi até muito sangue bom, né, comigo, porque, pô, jogava os mesmos limites que ele, quanto mais reggae ali junto, pior, né, teoricamente pra ele, mas aí eu resolvi ir pra lá também, e também começou a dar muito certo, eu já fiz o move up da NL100 pra NL200, e pelos jogos serem anônimos, ele muda bastante, assim, Gui. A gente analisa muito o database, assim, como o pool joga, e o fato do pool ser anônimo, ele dá muita diferença, cara. As pessoas jogam de uma maneira bem diferente, assim, do que no PokerStars, do que nos sites que não são anônimos. Então, eu até acredito que essa sala do Phil Galfond aqui vai dar muito certo e vai ser um lugar bom para grindar também, daqui para frente. O fato do site ser anônimo, o Bodog ser anônimo, agora para o ouvinte que não acompanhou as notícias dos programas passados, o Phil Galfond acaba de lançar o Run It Once, que é um site também anônimo. O Bodog também não tem Hold'em Manager, ele não aceita, ele não dá a estatística do jogador intra-sessão, ou ele dá uma estatística ali durante a sessão e depois o jogador muda o nick? Não, ele não dá nada, o jogador não tem nick, você é apenas um número lá, você chega pra jogar lá, tem torneios, tem cash games, tem spin and go, só que na verdade eu acho que o nome não é spin and go, não sei qual que é, mas ele tem também um zoom, né, que na verdade o zoom no Bodog ele se chama zone. Uhum. E é um jogo totalmente anônimo e zoom, então nem adianta você ter nada, né? Se você conseguir fazer funcionar algum tipo de tracker, ele não vai te dar informação nenhuma, porque a mesa vai mudar e a próxima mão o cara vai ser apenas um número e você não tem ideia de quem é. Nas mesas regulares, talvez isso poderia acontecer, mas também não é permitido utilizar o HUD nas mesas regulares, e por mais que se você conseguisse fazer funcionar, se o cara saísse e entrasse na mesa, você não ia saber quem que é também, e ele não tem nada de ban hunting, né, que a gente chama, que são aqueles scripts, né, que são programas, por exemplo, nas redes maiores, como o PokerStars, o PariPoker, o 888, todos você consegue usar um programa. Até o PokerStars estava falando que é proibir isso, eu não sei como é que tá, talvez eles proíbam, porque no primeiro tá proibido. Dia 1º tá proibido, né? Porque no PokerStars Espanha, por exemplo, se você escolher lá, eu quero jogar NL200, eu quero jogar NL200, você escolhe pra jogar lá e você vai ser sentado numa mesa aleatória, como seria, por exemplo, num torneio, né? Quando você se inscreve, você não escolhe com quem você vai jogar. E hoje em dia no PokerStars tem o tal do ban hunting, né? Que eu acho que é péssimo. Eu não sei por que não tiraram isso antes. Mas, assim, então no Bodog também não tem isso. É auto-seat, anônimo, e isso preserva muito o jogador. O nível, assim, tem bastante jogador recreativo e os jogadores fazem jogadas totalmente mais não ortodoxas. É um jogo mais agressivo, um jogo mais... é um jogo mais agressivo, um jogo que rende mais, assim, acredito, rende mais potes maiores, mais ação, sabe? Porque você não tem aquele level de o cara saber quem você é, e então acaba gerando mais ação. Eu acho que é bem legal pro jogo no momento que tá, assim, que a gente quer achar alguma coisa nova e inovar, e eu acho que o Phil Galfond acertou na mosca nessa. Zião, não tem nem um intermediário, porque eu entendo o seguinte, o bum hunting, que a tradução literal é caçar o mendigo, mendigar, pegar o... eu acho que é demais. O script, quer dizer, você tem um script na mesa, que na hora que um jogador recreativo senta na mesa, imediatamente a mesa se forma, ele senta numa mesa vazia, imediatamente 5 jogadores sentam por causa de script e formam uma fila de 10 jogadores... Quer dizer, isso, além de ser ruim para o ecossistema, é humilhante para o cara, porque um jogador recreativo, ele é recreativo provavelmente porque ele está ganhando dinheiro em outro lugar. Então ele não é um cara bobo, muito pelo contrário. Ele está ali, ele senta para se divertir e faz muito mal para ele. Ele sentar na mesa, ele deve olhar e falar, poxa, isso é até humilhante, né, para um jogador Sim. que senta numa mesa e forma uma fila de 50 caras para jogar com ele. Mas um meio intermediário, quer dizer, anotações.
Eu estou imaginando que o Bodog, como você me explicou, ele não deve ter jeito nem de você fazer note do jogador, ou tem? Não, nas mesas regulares tem, porque a mesa regular ela é totalmente anônima, mas ela é uma mesa que acontece uma dinâmica, né? Então, você vê quando o jogador sai da mesa e entra outro, mas ele tem um número, assim, digamos, você senta você clica lá, quer jogar NL200, você clica, abre uma mesa lá com alto seat, a mesa, às vezes não tem ninguém, você senta sozinho e espera alguém chegar. Você é um número, você lá é o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Certo. E aí, quando você entra numa mesa, por exemplo, e a mesa tá cheia, você consegue fazer anotações, você faz a anotação lá, o número 2. O número 2 ali, o cara deu um limp call lá com uma mão ridícula. Você já anota lá, fala, esse cara provavelmente é um jogador recreativo. Aí o cara começa a jogar mãos mais decentes e fazer jogadas mais com o Nexus, você já anota que ele é um regular. Mas o Bodog, ele tem como fazer anotações sim. No Zone não tem nem sentido, né, ter isso, porque são adversários anônimos e a mesa sempre fast fold, né? Como o Zoom do PokerStars, então você nunca sabe com quem você está jogando. A única coisa que faria você fazer algum tipo de anotação são mais coisas como que a gente já faz no PokerStars, como stack quebrado, né? Que os jogadores recreativos às vezes jogam com stacks quebrados e o jogador regular normalmente joga com o máximo na mesa, que é 200. Só que o Bodog, ele não tem também o auto rebuy ali, que é das outras salas. Então, às vezes, você perde um pote grande lá e a próxima mão você vai com o stack quebrado e você é um regular, né? Então, às vezes, até isso confunde, assim. É bem legal a dinâmica do Bodog, assim, na minha opinião. Zion, por que você não joga só no Bodog? Ele não tem volume suficiente para te atender? Exatamente, ele não tem volume suficiente porque o Bodog, ele te permite jogar no máximo 4 mesas, tá? E dessas 4, você pode jogar no máximo 2 do Zone. Ou seja, eu posso jogar lá, e o que eu faço normalmente é jogar 2 mesas Zone e 2 mesas regulares. E aí, com isso, eu consigo ainda fazer mais volume, então eu ainda gosto do PokerStars e ainda ainda completo esse volume com o PokerStars. Zion, aproveitando que a gente não tem patrocinador site no programa e a gente pode falar o que a gente quiser sobre qualquer site, por que não jogar o 888, o PariPoker, as outras salas todas? Quer dizer, eu imagino que todas essas salas tenham boa action e tenham fields mais macios que o PokerStars, que evidentemente compensa o field mais duro com um monte de vantagens, entre elas o volume, né? Então, cara, eu cheguei a testar pouco, assim, pra ser sincero, mas a gente acompanha, tem alguns amigos que a gente conversa, a gente acompanha fóruns e informações desse tipo. Um grande problema, assim, que acontece em alguns sites é a questão de bots, que dizem ser uma coisa, mas eu não tenho certeza, então eu não posso acusar, entre aspas, né, sites de acontecerem isso. Mas pelo que eu falo com amigos, né, na verdade é o contrário, assim, o PokerStars pode ser até pela mudança que eles fizeram agora de rake, porque quando eu mudei pro Cash Game, eles já tinham acabado com o rakeback, né, que foi no começo de 2016. Então, eu não cheguei a pegar essa época, mas o PokerStars, ele parece, na verdade, ter um field mais soft do que os outros 2 sites grandes que você acabou falando. O PariPoker, ele tem um esquema muito bom de rakeback, e eu até cheguei a jogar um pouquinho essa semana até, dar uma testadinha lá, mas pelo que eu conversei com amigos, assim, ele, na verdade, é basicamente só o rakeback, são só jogadores regulares, tem muito pouco jogador recreativo, então o PokerStars, ele acaba ganhando nesse aspecto, e acaba compensando, na verdade, pro lado do PokerStars. O 888, ele não tem tanto volume assim de zoom. Eu até entrei ontem para ver como é que tava e tinha uma action legal no Snap, né, que eles chamam, que é na NL200, que é o que eu jogo. Mas é o limite mais caro, assim, então às vezes eu jogo no NL500 e no 888 não tá tendo no NL500. No PariPoker, acontece uma coisa engraçada, pelo menos ultimamente, que é a NL100, ela tem um volume bem legal no Fast Fold, que tem assim, uns 100 players, e na NL500 tem uns 30, 40, mas na NL200 não tem. Então, às vezes, falta um pouco de volume lá ainda. E o PokerStars, ele ainda acaba tendo bastante jogador recreativo e acaba tendo um volume legal. Tanto o PokerStars como o PokerStars Espanha. O PokerStars Espanha ainda não tem muito volume no Zoom, mas ele tem bastante volume nas mesas regulares. Então a gente acaba tendo, assim, muitas opções, né? Por enquanto eu tenho um grind que tá dando bastante certo, assim, entre Bodog e PokerStars. E eu não cheguei nem a explorar tanto isso. Pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa aí entre PokerStars Espanha, PariPoker, 888, Unibet, a própria Microgaming, a própria Winning Poker. Então ainda tenho que...
Então, o America's Card Room eu até cheguei nem a testar porque teve aquela denúncia gigante, né, que o Joe Ingram fez, que tinham muitos bots no site, e esse é mais ou menos o papo que a gente ouve falar sobre 888 e Party Poker, assim, sabe? Então, eu não sei até que ponto estou disposto a testar isso. Por enquanto, assim, eu acredito bastante no Bodog, no PokerStars. E aí seria mais o PokerStars Espanha e o site novo do Phil Galfond também, que por enquanto não tem NL200, só tem NL100 e NL500. Então quando tiver NL100, NL200, com certeza eu vou jogar lá, com certeza. Que também não está atendendo o field americano, né? O site do Phil Galfond ainda não tem o field americano. O field americano faz muita falta no jogo? Cara, eu não tenho como saber, né, porque tudo é bem anônimo, o quão isso beneficia o Bodog, se tem muitos americanos lá ou se só a dinâmica do site acaba sendo um site bom para jogar. Mas eu sei que tem bastante asiático e dizem ter bastantes americanos no Bodog, né, ou no Ignition, que lá para eles é Ignition. Eu acredito que faça falta no geral, né, espero que um dia ainda volte ao pool geral, talvez com o Run It Once maior, com o PokerStars ainda forte e talvez voltando a ter um pouco mais de benefícios para os jogadores também, né? Eu acredito que se a situação se legalizar lá 100%, não sei, mas pelo que eu conversei com amigos lá pelo BSOP, acho que isso aí é uma tendência que vem acontecer nos próximos anos, né? Não sei quanto tempo vai demorar. Os PokerStars .es, o espanhol, o francês, eles não têm volume para grindar esses stakes que você joga? Ele não tem volume de zoom. Normalmente é raro ter zoom, assim. O zoom funciona basicamente até NL50 só. Mas eles têm as mesas regulares, sempre tem volume, assim, por exemplo, tem uns 25 jogadores, o que seria ali 4 mesas de NL200. A NL100 tem mais, e a NL500, assim, às vezes rola umas 2 mesas. Eu não tenho explorado lá ainda, porque eu cheguei a falar com um amigo meu, o Rei Alisson, que joga torneios, e ele falou alguma coisa pra mim que tinha uma taxa de conversão que a gente acabava perdendo um pouco na conversão se você depositasse em dólar. Então, eu ainda não cheguei a explorar o Stars Espanha, mas é uma tendência de que provavelmente eu vou jogar um pouquinho lá, assim, nos próximos meses aí. Ainda falando a respeito de escolhas para o cash game, existe um horário melhor para jogar cash? Então, eu acho que existe, mas assim, ele é bem sutil, assim, não acho que seja alguma coisa que faça muita diferença. O único dia que eu consigo perceber diferença mesmo é na sexta-feira, a partir de umas 5 horas da tarde. O field fica muito bom, tanto no Stars como no Bodog. No Bodog, cedo da tarde, assim, principalmente agora quando a gente estava em horário de verão, até umas 3, 4 horas não tinha muito volume, então eu acabava sendo obrigado a grindar um pouquinho mais tarde, que é uma coisa que eu, na verdade, teoricamente não gosto muito, assim. Eu sou um cara de acabar de trabalhar, assim, meio que em horário comercial, mas eu tava me vendo obrigado a mudar um pouco isso. Mas hoje em dia, assim, eu acredito que essa parte da noite, assim, seja melhor, mas eu não acho que faça tanta diferença, assim, principalmente nos pools como o PokerStars, assim, e eu sou um cara bem ligado nisso, eu sempre conto quantos regulares tem, quantos jogadores recreativos tem nos pools, pelo menos de Zoom, mas eu não acredito que faça tanta diferença, assim, não. E dia da semana? Dia da semana eu tava falando até com um amigo meu, com o Saulo, né, que é meu companheirão de grind, de estudos. Ele tem começado a jogar final de semana, agora, que ele falou que é bem bom. Eu cheguei a jogar sábado passado, não é uma coisa que eu costumo fazer, assim, eu sou bem... eu gosto bastante de curtir final de semana e sair um pouco do meio do poker, e ele falou que as segundas-feiras dele ele traqueou lá e tava sendo muito ruim. Eu nunca cheguei a fazer isso, assim, eu sempre... lidei com os dias da semana como se fossem iguais, mas no geral eu não vejo muita diferença não, Calil. Eu acho que só assim, a sexta-feira realmente é melhor e provavelmente o sábado seja bom também. Eu não sei se o domingo é tão bom, porque a maioria dos recreativos acho que tá jogando torneios mesmo, então eu não sei se o domingo é tão bom, mas posso estar enganado. Não é uma coisa que eu me ligo muito assim mesmo, eu foco no meu jogo, coloco a minha rotina e meio que o que eu tiver além disso, eu não ligo tanto, assim. Zinhão, olha que esse domingo talvez pode ser um dia, né? Que é o dia que tá todo mundo bêbado, o cara vai dar um tiro, já começou a beber no torneio, de repente ele vai lá derramar no cash. Enfim, eu tenho sempre a impressão que o domingo é o melhor dia disparado, mas
mas quando você grindar o domingo, por favor, me dê a notícia. Pode ser. É que, na verdade, eu também, era uma coisa que eu não gostava, até que, acho que até esqueci de mencionar, mas eu comecei jogando torneios, né? Eu joguei 1 ano de MTT, antes de migrar pro Cash Game, e era uma coisa que eu não gostava, assim, como você falou, eu gosto muito de futebol, gosto de fazer churrasco com família, com amigos, e curtir minha namorada também, então acaba sendo uma coisa que eu abro mão, assim, por mais que tenha um EV maior, eu acabo abrindo mão mesmo e não trabalhando no domingo, porque é uma coisa que me faz bem, assim, no pessoal. Eu acho que acaba sendo mais EV no longo prazo pra mim. Bacana demais. Zinhão, time de cash, cara, o time de cash é uma novidade na sua vida, né? Quer dizer, agora que você começou a falar em montar um time de cash, correto? Exatamente. Por que não antes, cara? O time é um formato que no Brasil ele está completamente divulgado, quer dizer, a turma está arrumando uma nota com os times, tem gente saindo de time para montar outros times. Por que só agora? Então, foi uma coisa até, na verdade, que aconteceu, não foi algo que eu procurei. O Saulo, a gente já tinha falado lá atrás, quando a gente começou a ir bem na NL200, ele já tinha essa ideia de fazer um CFP, né, que seria Coaching for Profits, Coach por Profits. Ele tinha me falado pra mim lá atrás de fazer um time e tal, e eu acabei falando, cara, acho que a gente pode fazer mais pra frente, mas ainda tô focado no meu jogo e tal. E acabou que foi uma oportunidade que apareceu, né? O Luan, Pseudofruto, pra quem não conhece, me procurou. Entrevistado no PokerCast, inclusive. Exatamente, entrevistado no PokerCast. Ele me procurou, ele já tem experiência com time, né, com administração de times. Ele é um jogador de MTT e tem sucesso absoluto na Card Room, que é um time de MTTs, e ele me procurou para eu ser o instrutor, né, na verdade. Então, perguntou se eu teria interesse em dar coach pro time e tal. E aí eu sempre... Porque eu tinha falado, acho que nos Instagrams, que eu realmente ainda não tinha explorado muito esse aspecto, né? Sempre tive muito focado na minha carreira, sempre estudei muito e grindei bastante, porque é realmente muito difícil de se manter lá, assim, nesses limites que eu tô jogando, e ainda pretendo fazer move-ups e jogar mais caro ainda. Então, é uma coisa que eu acabava deixando um pouco de lado, justamente por isso que você falou, assim, de ganhar dinheiro. Realmente eu acho que é uma coisa bem lucrativa, mas eu ainda acho que eu precisava atingir um nível ainda melhor tecnicamente, ainda poder ter mais resultados para mostrar e para poder explorar um pouco mais esse lado, assim, sabe? Para poder ter um pouco mais de credibilidade, talvez. E aí foi quando o Luan me procurou e a gente conversou e negociou e se acertou, assim. Então, na verdade, eu não sou nem dono, né? Não fui nem eu que montei o time. Na verdade, quem montou o time foram eles, e eles me chamaram apenas para ser um dos instrutores, né? Você está fazendo uma preparação para dar o coach? Porque eu lembro também, quando eu comecei a te seguir há alguns meses atrás, quer dizer, quando eu te encontrei no BSOP, eu já te segui há algum tempo, e eu lembro de você falando que você não dava coach. Dar coach, como o último entrevistado foi o Ramon, ele estava falando, ele e o Lameirinhas, exatamente a respeito da dificuldade. Às vezes eu vejo que você tem uma facilidade muito grande para falar, a própria rede social sua é a prova mais clara disso, né? Pô, obrigado. Mas dar o coach é uma coisa difícil, né? Quer dizer, você passar um conhecimento para um cara que está começando não é uma coisa simples. Teve alguma preparação sua e está tendo alguma preparação? Com certeza, com certeza. Isso que você falou é muito, muito verdade. Fico feliz com o elogio, ainda mais vindo de um cara que domina totalmente essa arte, né? De falar, e que tem aqui o programa. Fico feliz com o elogio. E foi o que eu falei mesmo, assim, realmente a parte do coach, lá atrás eu tinha muita preocupação, cara, pra ser sincero, com a parte de divulgar informação. E até foi uma coisa que eu discordava um pouco do Saulo, assim, né? A gente conversava sobre isso. E aí o Saulo começou a dar coach para 2 caras que hoje em dia são, assim, amigos próximos e estão ali no grupo com a gente também. São dois meninos que estão jogando, e eu falo menino porque eles são bem novos mesmo, têm 22 anos, eles já estão jogando NL100, que é o Max Lacerda e o Rodrigo Bianchini. O Rodrigo Bianchini, inclusive, é o novo instrutor da Card Room, ele vai me ajudar lá, vai dar coach pra galera da Card também. E, cara, e aí conversando com eles, eu meio que perdi um pouco essa parte, assim, de dar informação, de ficar muito bitolado com isso, sabe? De dar muita informação de graça, entre aspas, né? Nem assim pro coach, mas falando no geral, e também dando coach, que você vai acabar
sei lá, dando muita informação do teu jogo para caras que estão ali no mesmo nível, porque eu já jogo jogos bem difíceis, cheio de regulares bons, então cada coisa faz diferença, e eu tinha muita pira com isso. Mas, assim, é tão difícil, cara. Eles estavam me falando assim, cara, ele falou, cara, é muito difícil. Tipo, vocês têm a metodologia excelente e o cara só vai aprender realmente se ele botar muita força em cima disso, e se ele só vai conseguir pegar alguma coisa tua se ele botar muito esforço, assim, em cima de você. Então, eu acabei perdendo um pouco essa noia, assim, né, essa paranoia, e acabei me liberando um pouco mais para divulgar a informação, e é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, cara, eu tenho a metodologia, eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar muito, eu acredito que a minha metodologia que eu e o Saulo, a gente sempre pegou do Nick Howard lá, ela é realmente espetacular, assim, uma coisa que é do Nick Howard, ela ajuda muito, só que vai depender muito de você ainda vai precisar, tipo, não adianta você ter coach com o melhor jogador do mundo se você não colocar esforço em cima de você mesmo, né? Então é mais ou menos por isso, e falando um pouco agora, perdão que eu acabei fugindo um pouco da tua pergunta, mas acaba tendo sim uma preparação, mas eu acho que só assim, de todos os estudos que eu sempre tinha feito e do tanto de estudo que eu sempre fiz junto com o Saulo, e a gente tem um outro amigo que segue a mesma metodologia também, finlandês, que a gente faz o grupo de estudos, eu, o Saulo e ele também joga NL200, só por isso eu já tinha bastante experiência, eu já tinha bastante ideia do que eu iria fazer. E também o meu coaching pessoal eu venho abrindo assim para pouquíssimas pessoas, agora até eu peguei... tô quase fechado com 2 alunos novos, então eu não vou abrir para mais ninguém, porque eu não tenho nem tempo, mas eu já tenho uma metodologia assim que eu boto em prática, que eu sei o que eu iria fazer e como que eu pegaria para dar um coaching pessoal pro cara, eu sei o que eu preciso do cara, e como que eu iria trabalhar cada um deles, então seria uma coisa bem pessoal mesmo, e não um cronograma feito lá, geral, e que eu faria para qualquer jogo, para qualquer cara. Tipo, primeira aula sobre GTO, segunda aula sobre pré-flop. Não, eu preciso ver o que cada um precisa, assim, sabe, no coaching pessoal. Isso é uma coisa que eu já tinha em mente, assim, o dia que eu fosse dar coach, que seria por essa metodologia, justamente que é uma coisa que foi o que mais me ajudou do Nick Howard. Então, eu já tinha muita ideia, mas agora eu tô precisando fazer uma preparação bem grande para card. Eu até comecei a trabalhar já nisso logo depois que a gente fechou, e putz, é muito bom porque eu acabo revendo coisas que eu tinha lá atrás, que eu dava muito ênfase e acabei esquecendo, então é bem importante, assim, você rever conceitos, e tô me preparando, sim, todo dia eu penso em alguma coisa diferente que eu posso trazer para os alunos, e o feedback dos alunos também é excelente, assim. Zion, qual que é o status atual do time? Quer dizer, o time está montado, está com quantos jogadores, ou está formando? Como é que está o status? Então, o time começou agora mesmo, eu dei o primeiro coach para eles na quarta-feira, há 2 dias, e o time já tem, acredito que 13 ou 14 jogadores, e tem mais alguns, acho, em negociação. Eles tiveram já um coach, o primeiro coach que eles tiveram foi com o Luan mesmo, que é jogador de MTT, o Luan deu um coach bem legal de mindset e coisa assim para eles. E aí eu já dei um coach de introdução, e agora eu vou trabalhar basicamente com o Rodrigo, o Rodrigo Bianchini, que é esse meu amigo, que ele teve coach, né, um aluno do Saulo, né, e a gente acabou ficando amigo, a gente tem um grupo ali, nós 4, eu, ele, o Saulo e o Max, e aí eu e o Rodrigo vamos começar a dar aula para eles, a gente vai dar, o Rodrigo vai dar, eu acredito que uma aula por semana, e eu vou dar uma aula por semana, e eu não sei o Luan, mas eu acredito que o Luan vai dar uma aula para eles, talvez uma aula por semana, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, perdão, e o time tá formado, eles já estão jogando, e já estão recebendo coach, e a gente já tá discutindo também por chat, e fazendo algumas... Eu já tô ajudando a galera ali, e aí daqui pra frente eu não sei como é que, se eles vão fazer mais seleção, mas assim, a seleção foi bem boa, apareceu muita gente legal, e apareceu bastante gente, então eu acredito que tem tudo pra dar certo. Zion, o Thiago Conservani, que é nosso ouvinte, me fez uma pergunta genial que não passou pela minha cabeça, cara. Eu abri para a turma do grupo para fazer perguntas. Evidentemente, muita coisa estava na pauta, mas o Conservani me perguntou o seguinte: cara, como é que escolhe um jogador se você não tem stats dele? Porque escolher um jogador por um time de torneio, até a hora que você vai pegar um histórico do cara. Mas o de cash você não tem histórico nenhum do jogador, né? Então, eu nem sei responder isso tão bem porque eu não fiz parte da seleção, né? Quem fez isso aí foi o Barreira, que é o manager, vamos dizer assim, dos donos do time, e o Luan e o Quad Skilla lá, que é o Luiz,
que é um dos donos do time também, eles são em 3 sócios, mas eles têm sim, cara, tem stats sim, porque acredito que ele deve estar se referindo a você conferir Sharkscope e coisas assim. Exatamente. E tem que confiar um pouco em Poker Tracker, né, dos jogadores, eles mandaram os gráficos deles, e também porque muita coisa vai assim, cara. O jogador, por mais que ele esteja sendo vencedor ali, NL2, NL5, ele é um jogador que ainda precisa aprender muito, muito, muito. O Cash Game, ele tem uma curva de aprendizado, assim, diferente, assim, dos MTTs, né? Ele é um jogo que demora um pouco mais para você masterizar, justamente por ele ter mais vertentes. Ele tem, por ser um jogo mais deep e um jogo um pouco mais complexo na parte estratégica, você acaba tendo que masterizar um pouco mais, demorando um pouco mais para masterizar. Então a gente se importa mais, assim, eu posso falar por eles, que eles me passaram que a gente fez, eu fiz até uma live no Instagram que o Lu apareceu lá e falou. Então os critérios são um pouco mais assim, se o cara conhece alguém já do meio que pode falar que aquele cara é confiável, se o cara demonstra bastante interesse, se o cara tem tempo livre para aprender, essas coisas assim acabam influenciando até um pouco mais do que o cara já saber um pouco, porque o saber a gente vai ensinar para ele, então a gente está preocupado com longo prazo, a gente quer que o cara aprenda, que ele se torne um bom jogador e que ele continue jogando pro time e vendo valor, né, nos coaches. Então por isso que eu preciso sempre também entregar muito valor para eles, para que os caras vão evoluindo e que eu ainda esteja um passo à frente, né, e ainda tenho o que sempre entregar para eles, porque eu já tô há mais tempo, já tenho mais experiência e mais conhecimento, então é por esse lado, assim. Jean, quais stakes os alunos estão jogando? Os jogadores? Os cavalos, a gente tem 2 cavalos já que já estão jogando NL25, já vinham jogando por conta ali, e estão jogando esses stakes. A maioria ainda está jogando NL5, mas a maioria jogando NL5 e NL10. Acredito que não tenha ninguém na NL2, então a maioria é na NL5 e NL10. Acho que não tem ninguém na NL16 e temos os 2 que jogam mais caro, estão jogando NL25 no momento. Uma coisa que é uma curiosidade do Cash Game é o seguinte: o Cash Game Online ele tem um teto no rake, então teoricamente quanto mais baixo o nível que você joga, mais vai ser o impacto do rake no jogador, correto ou eu estou errado? Corretíssimo. Então quer dizer, teoricamente, ainda que um jogador que está jogando a NL5 esteja pegando um nível de adversários mais baixo, ele vai estar pagando um rake mais alto porque os pots não vão alcançar o teto do rake, correto? Correto. Quanto que isso impacta para o jogador que está começando? Impacta bastante. Os rakes nos micros são realmente muito altos, mas assim, ainda assim dá para ganhar. O rake ele ainda é alto nos limites altos mesmo que eu jogo. Eu mostrei, assim, no meu Instagram tem lá o meu gráfico, e o rake basicamente o que eu paguei de rake é o que eu ganhei. E assim, modéstia à parte, mas não é nem modéstia à parte, porque é só um fato mesmo, que a minha rate ela é realmente alta, e ainda assim o rake ainda é perto da minha rate, que eu acredito que deva ser algo em torno de 7 BB/100, o que eu pago assim na NL200, o que para quem não tá acostumado com isso, mas é um rate, é um valor relativamente muito alto mesmo, e ainda mais o PokerStars, que a gente não tem o rakeback e tal, acaba sendo alto. Mas assim, para os micros acaba sendo até um pouco mais alto que isso, porém, isso que você falou, ainda tem jogadores muito, muito fracos mesmo, que você vai ser sempre que basicamente relativo, assim, né? Os jogadores, porque o poker ele é um jogo optimal, né? Ele tem uma teoria optimal, então quanto melhor o jogador, por mais que ele ainda tenha algum leak, por mais que ele tenha alguma coisa, se ele já sabe o básico, você não consegue ser tão lucrativo assim a bater, por exemplo, um reg acima do rake, né? Então, acaba sendo que os rakes, um rake de 7 BB/100 basicamente na NL200 e um rake, sei lá, de 12 BB/100 na NL5, mas você ainda consegue ter uma vantagem grande para os adversários, né? Que os nossos alunos, espero que eles aprendam bastante. Ele ainda vai conseguir ser lucrativo, e também a ideia é fazer eles fazerem move-ups mais rápidos, né, do que se você estiver lá jogando por conta, você precisa, às vezes, sacar um dinheiro e tem que se segurar bastante para fazer move-up, e aí, como são valores um pouco mais modestos, digamos assim, para quem está investindo, né, que é a galera da card ali, que são os backers, acaba que eles têm mais oportunidades de fazer move-up e botar a galera para jogar mais caro já, e ganhar melhor, né, melhor pro cavalo, melhor pro time, e também acaba pagando menos rake, né, que foi o que você falou. E acho que é essa a ideia, fazer todo mundo sempre sair um pouco desses micros, assim, né?
Professor Marcelo Lanza Maia. Que entrevista, hein, cara? Sensacional, hein? O cara não segura nada. Nenhuma pergunta fica sem resposta, né? A didática dele é um negócio impressionante. A capacidade de fala dele é um negócio legal demais. Quem segue ele no Instagram, só procurar Zinhão lá no Instagram. Se não me engano, tem 3 Os no final. Mas se procurar Zinhão, vai encontrar ele lá imediatamente. E muito obrigado, Zinhão. Então, semana que vem, segunda parte aí da entrevista com ele. Professor, nós tivemos uma estreia lá no Super Poker, né, cara? O pergunte de bets esportivos que o PokerCast responde. Você respondeu das Filipinas, né? Ainda estava nas Filipinas quando respondeu, naquela praia maravilhosa. As perguntas dos ouvintes. A pergunta tá lá de novo, volta e meia o @superpoker coloca no ar. Pergunte qualquer coisa que você quiser de apostas esportivas. E nós vamos fazer esse pequeno quadro aqui toda semana, respondendo as dúvidas dos ouvintes. Lanza, eu começo com a seguinte dúvida do ouvinte. Lá no Instagram do Super Poker, o Gabriel Denipotti te trucou ali, professor, entre aspas, falando o seguinte: quando você respondeu que tem sempre um time que tem mais chance e tal, ele falou, óbvio que não, as odds sempre serão favoráveis à banca. E aí, professor, fica o seu espaço para responder a dúvida aí do Gabriel. Bom, vamos lá. É o seguinte, vamos imaginar então um jogo de tênis entre 2 jogadores equivalentes. O site paga R$1,90 para cada um. Eu e você. Ok. Não, aí não, porque é covardia com o senhor. Que peito, peguei bet. Não, peguei não. Mas 2 jogadores do mesmo nível jogando tênis, o site paga R$1,90 para cada. Essa odds não é favorável à banca. O que ela cobra ali é o rake. Tá certo? Ela estaria a cada R$1, a cada R$100 apostado, você ganharia R$90 de lucro numa das apostas. Então ela te cobra ali o rake. A única coisa que ela te cobra ali é o rake das apostas. Não tem odd ajustada nessa odd. Ela não tem nada que favorece a banca nesse caso específico, a não ser o rake normal que qualquer prestador de serviço cobra. Então é muito complicado a gente falar que a odd é sempre favorável à banca, porque eles fazem um estudo onde que eles fazem esse corte da linha. Esse corte da linha, em teoria, seria o 50-50. Eles fazem um estudo, obviamente, para isso. E o que é muito importante, que a gente tem que sempre procurar, é a odd mais desajustada. Eles não acertam sempre. Obviamente, eles têm os melhores analistas do mercado do mundo, eles contratam essas pessoas para fazer esses ajustes de linha, mas é comum o site desalinhar em um ou outro jogo específico. O mais legal é você estudar sobre isso. Vamos lá. Você pode tentar, à medida que você for estudando, vendo odds, vendo jogo, você pode começar a sugerir qual seria a odds ideal. Então, amanhã o Galo joga com quem, Gui? Amanhã o Atlético joga com o Vila Nova no Horto, com o time reserva do Galo. Ok. O Vila vem na campanha média no Campeonato Mineiro. Isso. O time reserva do Galo vem de 2 vitórias. O jogo é no Horto. O time está embalado, mas mesmo sendo o time 3, que é um time muito ruim tecnicamente, mas ele deve ser superior ao Vila Nova. Qual seria a odds justa que você tenta fazer esse brainstorm? Você tenta colocar essa odds justa. E aí você compara com a odds do site. Com o tempo que você for fazendo isso, você consegue identificar, não, essas odds estão muito ruins. O meu conselho é não aposta. Se a odds está ruim, se a odds está baixa, não tenta compensar ela com handicaps, não tenta compensar ela com outros tipos de apostas, porque se ela está ruim, não vale a pena apostar. Tá certo? Então, que a gente vamos só tomar cuidado com essa questão da banca, porque é óbvio que ela vai querer ganhar dinheiro, mas ela quer mais ainda que você aposte. Porque se ela tiver a mesma quantidade de apostas em ambos os lados, ela vai ganhar o rake de ambos os lados. Se ela tiver essa somatória 0, ela ainda assim ela vai ganhar o dela, que é o ganhar o rake. Então ela quer que se aposte mais, ela sempre quer que se aposte muito. Então ela não quer fazer algo tão desigual assim, não. Ela quer que seja justa, mas às vezes ela erra tanto para mais quanto para menos. Então é bem legal a gente fazer esse estudo, procurar saber qual seria essa odds ajustada. Eu, por exemplo, acho que esse Atlético Vila Nova, a vitória do Galo amanhã, uma odds ajustada que seria legal, seria odds na casa de 1,40 para a vitória do Atlético, mesmo jogando com o time reserva. 1,44 talvez seria ideal. E enquanto eu estou falando com vocês, eu estou abrindo agora aqui para saber quanto que o site está pagando. E não vai conseguir abrir porque você está em Dubai.
Não, mas o aplicativo do Resultados, ele abre, curiosamente, porque ele não deve rodar dentro dessa linha. Se eu fosse no site de aposta, eu não conseguiria. Aí ele não abre mesmo. Então aqui, ó, Brasil, Campeonato Mineiro, o Galo não está aqui. GG Galo. O Galo vai jogar aqui, provavelmente na segunda-feira. Nós temos esse problema de fuso horário, né? Aqui, ó. O Galo contra o Vila Nova tá pagando 1,16 no Galo. Uhum. E pra mim é uma odds desajustada, é uma odds ruim. Uhum. Porque o Galo vem com o time reserva, o Vila Nova tá quase na zona de rebaixamento. Até 1,35 seria suficiente. 1,16 é uma odds ruim, é um jogo que eu não apostaria. Uhum. Então eu acho que você tem que sempre fazer esse estudo do que você acha para você poder chegar numa razão que seja justa. Bacana demais, professor. É isso aí. Vamos direto para aquela sessão nossa de tweets. A gente vai começar por um tweet que foi dica do Marcos Vinícius, do Rio de Janeiro. A sensacional instagrameira, twitteira e youtuber do poker, Marli Cordeiro, @Marli Cordeiro, tweetou o seguinte: quando você toma um tribet com AK, você deveria TA, tomar ácido, TS, que é tomar cogumelos, shrooms, TM, tomar mole, que é outra droga, ou TN, que é take a nap, dormir. Depende do tanto que você está deep. Cara, a Marli é muito engraçada, essa mulher é muito legal no Twitter, no Instagram. Eu outro dia indiquei ela lá no grupo, então aproveito para indicar aqui no programa também. O Martin Jacobson, qual torneio, qual formato de MTT que você prefere? As opções que ele deu, e já vou dando os resultados, foram nocaute com reentradas 9%, nocaute freeze-out 21%, regular com reentradas 13%, quer dizer, a turma prefere o nocaute freeze-out do que o regular com reentradas, e regular freeze-out 57%. Lanza, inacreditável, né, cara? Tá tendo um movimento gigante com relação a torneios freeze-out, que é o formato do Main Event, continua sendo o formato do Main Event, o movimento tá gigante e pelo menos a metade brasileira desse PokerCast que se encontra no Brasil aprova totalmente. Opa, a metade brasileira que tá do lado de cá também aprova, tá louco. Eu acho que por mais freeze-outs nas grades, eu acho que é um torneio que privilegia a habilidade. E ela consegue igualar os bolsos, que é muito importante. Bacana demais. O Eric Seidel e o resto da twittosfera inteira do poker mundial postou a respeito da neve lá em Las Vegas. Em Vegas nevou pesado. Eu vi tweetada desde os caras do poker até os caras do trato feito lá de Las Vegas. O Eric Seidel tweetou o seguinte: Vegas, você é maravilhosa de branco. A cidade realmente ficou linda, eu vi um monte de foto. Sensacional, então, essa tweetada. E vamos direto para nossa sessão de falinha, né, professor? Falinha? Tá louco, você quer mais falinha? Agora é hora de dar falinha nos ouvintes, né, cara? Tá doido, cara. Bom, o Aaronville, que além de mandar pergunta, foi citado no último programa, arrumou $12 mil para citar o Gansão. Arrumou $12 mil, né? $12 mil. $12 mil, exatamente. Impressionante. Foi só ser citado no PokerCast que já deu aquela regulada na conta. Então, para lembrando o ouvinte, além de tudo, ele ainda fez pergunta e foi respondido. Ó, pra você ver como é que ajuda. Vamos fazer pergunta. Que ajuda o PokerCast, tem a conta ajudada pelos deuses do poker, né, Lanzinha? Exatamente. O Gansão também pediu uma citação para dar aquela regulada na conta, que quando o Heron mandou lá, falou: bicho, obrigado, PokerCast, vocês me citaram, arrumei $12 mil. Gansão instantaneamente falou: velho, então pelo amor de Deus, me cita que eu não aguento mais trave. Então o Gansão tá citado. Vamos, filho, vamos, monstro. A gente queria agradecer também a turma que bota no stories do Instagram que tá ouvindo o PokerCast. Essa semana nós tivemos 2 ouvintes humildes, professor, 2 instagramadas humildes, ninguém menos que Pitão, o FMG bi-entrevistado do PokerCast, e João Fera, futuro entrevistado, botaram no Instagram que estavam ouvindo o PokerCast. Aí sim, né, senhor? Celebridades estão aderindo à causa do programinha. Exatamente, cara. O Pita mandou um print fantástico. Ele que estava jogando numa mesa, acho que o bainha era de R$100, ele estava com 600 e tantos reais na mesa e mandou a seguinte falinha: ô pessoal, dá licença que eu vou precisar sair aqui, que eu tenho que levar minha avó no judô.
Então, aparentemente, o rapaz deu aquele famoso hit and run, que online nós já discutimos aqui e eu aprovo. E eu queria agradecer ao Arnek, que mandou um áudio fantástico do Xenon. Começou uma discussão de grupo lá no grupo do Telegram. O Arnek pegou, o cara mandou a discussão pro Xenon e devolveu com um áudio fantástico, ele discutindo uma questão técnica que, para te falar a verdade, eu não lembro nem exatamente qual era, mas cara, a verdade é a seguinte: o PokerCast tem os melhores ouvintes, né? No programa, na entrevista com o Bruno Kawauchi, eu tinha falado a respeito de um documentário de saquê, de como que o saquê é feito. O Kawauchi, que é importador de saquê, o ouvinte já foi lá no link do Super Poker, lá no post do Super Poker do Bruninho, falou, ó, tá aqui o documentário que o Calil citou. Então, obrigado, ouvinte, vocês são os melhores. Lanzinha, e teve também, cara, o seguinte, eu descobri como olhar as estatísticas do PokerCast no... É verdade, senhor. Eu vi o senhor discutindo isso no grupo. No grupo da parte técnica ali do PokerCast, lá do Spotify, cara. E sem surpresa nos dois primeiros países, Lanzinha. O primeiro país em número de ouvintes é o Brasil, que tem muito pouco tempo que a gente está no Spotify. Tivemos 5 mil, pouco mais de 5 mil streams do Brasil. Mas olha que ranking curioso, cara. Aí tivemos... Austrália. Austrália nem apareceu no ranking. Que isso? Nem apareceu. Vamos ter que conversar com a turminha aqui, peito da turma da Austrália, hein? Cara, segundo colocado foi Portugal, 54 ouvintes. A gente tem até uma entrevista com um jogador português. Surpresa, surpresa. Logo, logo vamos ter presença internacional aqui no PokerCast. Na terceira colocação, Lanzinha, Japão, 27 ouvintes. Ué? Que isso? Japão? Exatamente. Nós temos 27 ouvintes no Japão? Exatamente, ou 27 streams, né, cara? Depois lá no Paraguai nós tivemos alguma. Estados Unidos, 9, eu achei que Estados Unidos ia estar lá para terceiro. Tivemos 9 plays, pelo menos, via Spotify. Aí depois entra um monte de país empatado. Alemanha, Peru, Dinamarca, Holanda, United Kingdom, Argentina e a Austrália não entrou. Fica o puxão de orelha para Fernando e companhia, nossos ouvintes australianos. Ué, tá louco, que fase. Eu já fui aqui na Austrália todo, certeza que a Austrália ia pular ali e, tá louco, queimei. Queimamos. Queimei, tá louco, não existe isso. Finalizando o nosso programa, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo com os maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Vamos para a nossa dica cultural, professor Marcelo Lanza. Eu estou na onda da literatura, estou terminando um livro fantástico que eu vou terminar de ler antes de dar a dica, que deve ser minha dica da semana que vem, mas vou dar uma dica de um livro que eu li há um pouquinho de tempo atrás, que é Como a Música Ficou Grátis. Como a Música Ficou Grátis é a história real do cara que trabalhava na fábrica de CD, numa fábrica de CD nos Estados Unidos, e ele vazava os CDs para os caras botarem na internet antes do lançamento mundial. E ao mesmo tempo que conta-se essa história, vai contando em paralelo as histórias da indústria de música, dos caras do FBI que foram lá para prender ele. Enfim, é um livro absolutamente fantástico. Quem gosta de música, é leitura imperdível. Então é isso aí, Como a Música Ficou Grátis. Sensacional, senhor. Semana passada eu falei da série Titãs que eu tinha começado a ver. Pode ver. Já terminei a temporada. Aqui só tem a primeira temporada, maravilhosa, deslumbrante. Eu comecei uma outra, mas eu vou falar semana que vem, porque essa semana eu vou falar o seguinte: corre lá que tem vídeo novo do Sketch. Você que quer ser jogador de pôquer profissional, imperdível, imprescindível, extremamente necessário. Senta a bunda na cadeira e joga a crônica número 4 no YouTube do Forbet. Então, senhores, Sketch, Forbet com vocês. É isso aí, a gente lembra as mídias sociais, @GuiCalil e @Lanza Maia. Siga também o Super Poker em todos os canais. A edição do programa é do fantástico Vini Oliver.
e até semana que vem. Lanzinha, semana que vem do Brasil? Semana que vem. Em pleno domingo. carnaval? Provavelmente sim. Aí sim. Descansando. Com isso encerramos o programa, pessoal. Obrigado. Como dizia o William Bonner, boa noite. Um abraço, até a próxima semana. Boa noite. Exatamente, direto para notícias, lembrando que o próximo BSOP volta para Bela, Salvador, é isso? Não, próximo não. Próximo é São Paulo. Entrevistas icônicas e o PokerCast. Que parceiro, hein, velho? Mamãe. Oi, mãe.